Primeiramente, vamos falar sobre a definição de acatesia. Quando a gente fala de definição, a gente está falando basicamente de quadro clínico e diagnóstico diferencial. O quadro clínico de acatesia, ele é muito difícil de não reconhecer, porque é algo que traz um sofrimento muito grande. Uma angústia que os pacientes falam como interna. Eu vou colocar como interna e externa, entre aspas, porque é justamente as palavras que os pacientes usam para descrever. Eles falam como uma angústia, como aquela dor no peito, mas é como se fosse na mente, não conseguir parar de pensar. E aquilo que é a mais característica dos sintomas da acatesia, a incapacidade de permanecer parado. Os indivíduos com acatesia, eles não conseguem parar. Eles acordam no meio da noite, precisam se levantar para poder se movimentar. Benzodiazepínicos, tem evidência que funciona? Tem. Antagonista 5-HT2A. E quando eu falo antagonista 5-HT2A, eu estou me referindo basicamente ou a mirtazapina ou a trazodona, certo? Mirtazapina ou trazodona. Quando a gente fala de beta-bloqueadores, basicamente propanolol. E olhem aqui os anticolinérgicos onde estão. É unanimidade que anticolinérgico não funciona? Não. Também uma outra meta-análise desse ano viu que talvez o biperideno sim possa ter um efeito no tratamento da acatesia. Olha lá, novidade, certo? E aí tem os fluxogramas, eu vou deixar todas essas referências depois com vocês, mas o que eu queria falar de fato era aqui. Vamos dividir o tratamento da acatesia em 4 fases, certo? E nenhuma das fases, como tudo na psiquiatria, ela é 100%. Ou seja, a gente pode fazer aquilo, mas a gente também pode fazer outra coisa. Por exemplo, o primeiro passo para tratar a acatesia, sem nenhuma dúvida, é reduzir o antipsicótico. Claro que, às vezes, a acatesia ela vai começar a se apresentar já no início do tratamento. E daí fica difícil você aumentar o antipsicótico. Então, existe também a opção de você trocar o antipsicótico. Ah, troca por quetiapina. Mas, Gabriela, quetiapina não é lá um antipsicótico muito bom para a esquizofrenia. Tá bom. Mas é um excelente antipsicótico, um excelente estabilizador de humor para transtorno bipolar, por exemplo. Pode considerar outros, como a gente viu daquela lista também, certo? Não deu nem para reduzir a dose, também não deu para trocar de antipsicótico. Aquele paciente respondeu muito bem somente aquele antipsicótico que causou acatesia. Portanto, o que a gente pode fazer? Beta-bloqueadores, certo, senhores? Beta-bloqueadores ou mirtazapina. Então, presta atenção um pouquinho, que essa parte é um pouco mais complicada. Se a gente for associar uma medicação para acatesia, a gente precisa, necessariamente, ver se o paciente tem condições de recebê-la. Se o paciente tem alguma arritmia, certo? E a gente fala arritmia porque a gente não sabe o que é, né? Quando a gente fala esses nomes genéricos, é tipo a gente fala, o paciente tem uma doença, certo? A gente precisa, geralmente, de uma avaliação de um especialista para saber se a gente pode ou não dar um beta-bloqueador. Se esse indivíduo tem uma arritmia, ou se ele tem, por exemplo, asma ou alguma doença respiratória, DPOC, a gente precisa tomar cuidado antes de colocar o propanolol. Daí, a mirtazapina é uma ótima opção. O problema é que cada comprimido da mirtazapina vem com meio quilo junto. E o indivíduo acaba engordando muito depois de um tempo. Tem indivíduo que não pode tomar mirtazapina. E daí, talvez não seja a melhor opção para esse primeiro caso. Portanto, se nada disso for possível, nós vamos para a terceira fase do tratamento. E daí, então, a gente vai falar dos benzodiazepínicos, que são os mais eficazes no tratamento, são ótimos para acatesia aguda, ou seja, se você estiver no pronto-socorro, o indivíduo fizer acatesia na sua frente, benzo, certo? Mas a gente precisa pensar no tratamento a longo prazo. E o indivíduo, para ele tomar benzodiazepínico a longo prazo, ele vai ter um maior risco de dependência e pode ser que o benzo pare de fazer efeito depois de um tempo, para a própria acatesia. Mas, Gabriel, você falou que biperideno não funciona, é um crime dar biperideno para acatesia? Veja bem, a gente já está quase no finalzinho ali da evidência, certo, senhores? Então, vai chegar uma hora que, por mais que a gente tenha outras opções, certo? Como a gente vai ver em seguida, por que não tentar algo? Né? Então, assim, não é um crime dar anticolinérgico para acatesia, contudo, a gente precisa saber em qual momento dar e qual a chance desse indivíduo responder. Nada disso deu certo, pessoal, trocar um antipsicótico. E daí, antes de passar para uma clozapina, por exemplo, claro que a gente pode considerar outras opções com nível de evidência menor, como, por exemplo, a vitamina B6, a piridoxina, ou mesmo a trazodona, né, que além de tratar a acatesia, pode também ajudar, por exemplo, com outras comorbidades, certo? Portanto, temos aqui o nosso planejamento terapêutico para o paciente com acatesia, em vários níveis, várias opções,
para vocês poderem usar e para a gente ampliar o nosso repertório terapêutico.